Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, muito bom dia para todos. Estamos girando pela cidade nesta segunda-feira. Eu falo aqui direto do auditório da Facisa, onde hoje o município de Santa Cruz recebe o professor Maulori Cabral, ele que está aqui ao meu lado, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está aqui hoje em Santa Cruz para dar uma palestra sobre... férias. Está de férias no Rio Grande do Norte, né? E veio hoje aqui a Santa Cruz para a gente falar sobre arboviroses. Ele é virologista. Vamos falar sobre o vírus, né, que transmite essas doenças. A gente vai trazer mais detalhes a partir de agora. Professor Maulori, é uma satisfação recebê-lo aqui nos microfones da rádio, né? O que vai ser repassado hoje para o pessoal nessa palestra? Bom dia. Bom dia, Paz. Aqui na Facisa, nós vamos fazer uma palestra cujo título chama Fuzuê da Dengue. O que é fuzuê? É um conjunto de ações organizadas que tem como finalidade levar as pessoas a uma conscientização. Conscientização no sentido da seguinte proposta a ser respondida como pergunta. O que é melhor? Viver correndo risco de ter uma dengue, uma chikungunya ou uma zika, ou viver sem esse perigo? O que é melhor para a população? O que a população prefere? Correr risco de pegar dengue ou ficar sem risco de pegar dengue? O que você acha? Melhor ficar sem. Então, pronto, para ficar sem, você precisa eliminar do ambiente urbano os mosquitos da espécie Aedes aegypti. Esses são os transmissores dessas viroses. Então, se você fizer para qualquer pessoa a seguinte pergunta: você quer pegar dengue? Quer pegar uma chikungunya? O que você acha? Ninguém vai querer. Ninguém vai querer. E por que pega? Porque alguém sem noção de civilidade, sem noção de cidadania, simplesmente mantém em casa criadouros onde esses mosquitos podem proliferar. Então, no dia que toda a população brasileira, a começar aqui por Santa Cruz, tomar consciência e entrar numa comoção, ciente de que precisa eliminar os possíveis criadores de mosquitos, o Brasil fica livre dessa doença. E aí, para os municípios, para as prefeituras, fica muito mais fácil ter os agentes trabalhando em outras atividades e a população livre do risco de pegar dengue, zika ou chikungunya. Agora, professor, a gente sabe que vem há muitas décadas se falando sobre o mosquito, sobre essas viroses, mas há uma dificuldade muito grande das pessoas se conscientizarem, porque inclusive a maioria dos focos são nas residências, né? Exatamente. Como é que o senhor analisa esse cenário? Dengue, zika, chikungunya, essas arboviroses são doenças de cunho essencialmente educacional. Povo educado é povo sem dengue. Então o que precisa é que as pessoas, todos que estão me ouvindo, que tenham consciência e criem um senso de responsabilidade, de civilidade, de cidadania, para que atenda aos seus direitos. Se alguma pessoa for perguntada se quer pegar dengue, ela vai dizer que não. Então, as outras pessoas também não querem. Então, vamos fazer um gesto de civilidade. Meu direito, minha obrigação é cuidar da minha casa para que os meus vizinhos não peguem dengue. E o bom é que quando essa situação se instala, também se instala um efeito de ação e reação. Para toda ação existe uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Se eu disser para o meu vizinho que eu estou fazendo tudo para que ele não pegue dengue, a reação vai ser igual e sentido contrário. E essa vizinhança se expande, e essa expansão de noções de civilidade muda a situação dessas arboviroses no ambiente nacional. Bem, o senhor, como virologista, eu queria que o senhor explicasse como é que funciona essa cadeia de transmissão, né, do vírus entre o mosquito até chegar nas viroses, nas doenças. Bom, a primeira parte dessa pergunta é, para dizer doença, você tem que estar contaminado. Né? Para você estar contaminado, precisa dos mosquitos. Então, existe uma máxima na virologia. Em virologia, só tem virose quem pode, não é quem quer. Né? Então, existem as características genéticas
que fazem com que as pessoas, de uma forma geral, possam desenvolver o quadro sintomático da doença, ou também existem condições que as pessoas, mesmo contaminadas, não desenvolvem os quadros de doença. A gente chama que são pessoas que têm a virose sob a forma inaparente ou assintomática. Aí preste atenção, a maioria da população, a maioria das pessoas da população, tem a condição de fazer a infecção sem sintomas. As pessoas têm a virose e nem sabem que estão contaminadas. Podem transmitir, ou permitir a transmissão, mas não ficam doentes. Então, virose só tem quem pode. Então, a maioria das pessoas, o senhor diz, não tem a Não tem condição de ficar doente, porque são incompetentes. Virose tem essa coisa. Para você desenvolver uma virose, você tem que ser competente. Né? E essa competência é dada... Isso vale para qualquer vírus? Para qualquer virose. Né? Tem que ser competente. E essa competência depende de um grau, um gradiente. E esse gradiente de competência pode fazer a doença ficar sem sintomas, pode ficar com a condição branda, pode ficar uma doença mediana, pode ficar uma doença grave e pode ser até letal. Então, se for letal, essas pessoas pegando aquele tipo de virose, essas pessoas não escapam. Então, só morre com virose quem pode. Né? Pode geneticamente na população. Claro que algumas variáveis devem ser levadas em conta, porque existem também as condições de pré-morbidade que essas pessoas já se encontram quando são contaminadas com a virose. O senhor está dizendo que existem pessoas que geneticamente estão predispostas a terem situações mais graves e elas geneticamente podem até morrer. Perfeitamente. Espero que todos que estão assistindo também tenham aprendido isso, compreendido isso. Só tem virose quem pode. Agora, se você é aquele que tem a genética da susceptibilidade em alto grau, e essa alta capacidade de produzir vírus faz com que as pessoas desenvolvam um quadro muito mais grave e até fatal. Essas viroses transmitidas pela espécie Aedes aegypti são mais brandas na maior parte da população, é isso? Não, não são mais brandas. A população é que evoluiu para esse quadro de situação. Ou seja, gradualmente, durante o aparecimento passado dessas viroses, os elementos da população foram sendo selecionados de maneira exatamente drástica, implacável. E aí, quem era susceptível foi ficando para trás, foi morrendo. E os que sobraram, aumentava a população na nova geração, criando maior proporção de indivíduos resistentes, né? E aí o nível, a quantidade, a proporção de indivíduos susceptíveis, à medida que o efeito seletivo se instala, a quantidade de susceptíveis vai gradualmente diminuindo. Aí você diz que a população está mais fortalecida. Né? Essas novas gerações estão nascendo geneticamente mais fortes, é isso? Exatamente. Isso é a seleção natural das espécies, e que todos os seres vivos estão submetidos a isso, e todos os seres vivos têm as suas viroses. Né? Por isso, a própria Organização Mundial da Saúde tem reconhecido e publicado que 66% das doenças infecciosas que acometem a nossa espécie, os seres humanos, são de etiologia viral. Então, é tão simples. Quando você tem com alguma coisa, uma ziguezeira, alguma coisa assim, é uma virose. Né? E você fica bom. Porque a própria herança genética já evolui para isso. As vacinas ajudam nisso? Muito. A vacina ajuda, claro, mas também, como todos os fenômenos biológicos, tem as suas limitações. E aí entra pessoas que enaltecem as limitações e parece que aquilo é generalizado. Então tem certa controvérsia, mas depende exatamente do ponto de vista da observação.
As pessoas precisam da vacina? Precisam da vacina. A gente vai chegar num nível em que essas doenças, essas viroses não vão ter mais nenhum efeito sobre a população? Rapaz, a tendência... a tendência é essa, porque eu vejo que você entendeu perfeitamente o sistema da seleção. Mas tem que convir que nós estamos submetidos a 2 processos de barreiras seletivas. Um deles é aquela limitada pelas viroses. Então, as viroses fazem com que a população humana vá sendo gradualmente selecionada para não desenvolver as doenças. Como já acontece isso no âmbito silvestre. Os animais silvestres você não vê doentes. Mas nós temos também as doenças bacterianas fazendo o uso do processo de seleção em cima da espécie humana. Então, de um lado, você remove os indivíduos que são susceptíveis às viroses, por outro, você remove os indivíduos que são susceptíveis às infecções bacterianas. Se você considerar uma curva de Gauss, essa curva de Gauss vai gradualmente estreitando. E no dia que ficar uma linha reta, nós ficamos susceptíveis ou às viroses ou ao negócio. Isso não tem nada a ver com ideias minhas. E isso a gente pode ler num livro, cujo autor chama Robin Cook, e o título é Abduzidos. Então, quem lê Abduzidos vai entender a espécie humana como uma raça única, e como raça única fica susceptível tanto às viroses quanto a coisa. Então, a evolução final, o livro é por ano 3.500, então realmente é um livro de ficção, mas é uma tendência das situações da seleção natural das espécies. Enquanto isso, é importante a gente prevenir, né? Exatamente. E a prevenção, no caso das arboviroses, fica muito mais eficiente se for baseada num processo de convencimento de civilidade. Eliminando o mosquito da sua casa, você está protegendo o seu vizinho. A reação a essa ação vai ser com que a sua casa também vai ficar sendo protegida, porque a vizinha está protegida. E quando esse processo, essa conscientização coletiva, ficar de forma racional, aplicada na nossa população, nós estaremos livres dessas viroses. Porque isso é uma doença de cunho essencialmente educacional. Bacana, professor Mallory, a gente quer agradecer demais a participação do senhor com essas informações, esses esclarecimentos, informações importantes a respeito das arboviroses e do mosquito da espécie Aedes aegypti, não é isso? Muito obrigado. Muito bem, falou muito ótimo. Estou vendo que você, como repórter, entende e tem um poder cognitivo excelente. Parabéns. Muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado a vocês. A gente conversou com o professor Mallory Cabral, ele que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, da UFRJ, está hoje aqui em Santa Cruz, né, ministrando essa palestra sobre as prevenções, né, ao mosquito Aedes aegypti. Atividades para fazer conscientização para a atitude de civilidade. E para conhecer as ações que levem ao combate aos mosquitos, você tem que conhecê-los. Então, minha participação hoje é levar as pessoas a conhecer mais a biologia desses mosquitos, que no ambiente urbano pode ser erradicado. Bacana. Inclusive os ouvintes da rádio conheceram um pouco mais sobre isso. A palavra não é combater, a palavra é erradicar. Agradecemos mais uma vez ao professor Mallory. Informações importantes. Voltamos aos estúdios.